E aí, meus amigos? Cadê a galera agora, hein? Cadê a galera agora? Que falou que o Mirassol tinha vendido o jogo em troca de uma carona, que a Leila emprestou o avião e tal. Eu acho que esses caras, eles merecem um pedido de desculpas, né? Eu acho que esses caras, eles merecem um pedido de desculpas. Do pessoal que começou a criar essa teoria aí da conspiração. Vocês viram que não é um time bobo, não. Não é time que precisa trocar derrota por carona. O Mirassol tem um elenco consistente, é uma equipe taticamente muito disciplinada, muito inteligente. Não é uma equipe que leva todo mundo para a área para ficar sufocado depois que abre um gol, muito pelo contrário. Mantém-se uma equipe equilibrada, estrategicamente construída. Estrategicamente construída. Então, não é um time que tá lá para brincar. Não é um time que tá lá para vender o jogo por carona. E assim, eu moro aqui no interior de São Paulo, eu até pensei nesse jogo, e graças a Deus que eu não fui, né? Porque senão eu literalmente só ia passar raiva. 240 pila, eu acho que tava o ingresso mais barato. O ingresso esgotou rapidão também, vocês viram, o estádio é pequeno. E assim, meus amigos, é aquele negócio. O Palmeiras perdeu esse jogo muito em virtude do seu primeiro tempo. Na verdade, eu falo dos dois tempos, do primeiro e do segundo tempo também. Não foi uma equipe eficaz. Não foi. O primeiro tempo, o Palmeiras literalmente dormindo. Entrou com a sua força máxima, com o seu melhor elenco, e se perdeu na marcação de um Mirassol que estava muito encaixado. Estava muito encaixado e não se intimidou pela presença do primeiro colocado da competição. Não se intimidou. Manteve o foco, manteve a disciplina e foram para cima. E logo no primeiro minuto encontraram o gol. Entre o primeiro e o segundo minuto encontraram um gol numa dormida geral da marcação do Palmeiras, que eu acho que não tinha subido do vestiário ainda pro jogo. Foi esse o problema. Só que o problema do Palmeiras, ele continuou. Ele continuou porque o Palmeiras, depois de ter levado o gol, não melhorou. O Mirassol chegou a ter 70% da posse de bola no primeiro tempo, meus amigos. 70% da posse de bola é muita coisa, cara. Muita coisa. E o Palmeiras, levando um gol, não melhorou. Não melhorou. Criava oportunidade? Ameaçava criar alguma coisa. Só que no passe final, na hora que você tinha que calibrar o pé, sempre parava na marcação, ou sempre tinha ali um passe errado, ou uma jogada que não terminava em lugar algum. Palmeiras pouquíssimo criativo. O Alan, inclusive, com uma marcação muito justa em cima dele, dá pra ver que esse técnico, ele já fez um esquema onde colocasse um jogador pra se dedicar ao Alan, e se um não conseguiria dar combate, chegava outro. Então, consequentemente, várias e várias vezes, foi dobrando a marcação em cima desse jogador. E, infelizmente, os espaços de meio campo do Palmeiras não acompanhavam o movimento do Alan que ia pela ponta. Então, o que acontecia? Quando dobravam a marcação em cima do Alan, nós não tínhamos jogadores aqui para, de repente, ter ganho numérico no centro do campo. O time do Palmeiras era um time mais devagar no seu meio campo hoje. Inclusive um time que cedia muito espaço. Andrés Pereira não fez uma boa partida. Não fez uma boa partida. Não fez. Não fez. Primeiro tempo foi pior, não apareceu. No segundo tempo melhorou um pouco, mas não tinha eficácia. Poderia ser até efetivo, mas não era eficaz. E tem diferença. Uma palavra não é sinônimo da outra, não. Tem diferença. E aí o Palmeiras faz um gol, num belo lance, inclusive. Belo lance não. Numa bela finalização do Vitor Roque. Porque o lance em si não teve nada de belo. Foi aquela bolona espirrada na área, meio que tipo assim, Deus nos acuda. E aí o Vitor Roque teve a maestria de fazer um belo gol, um belíssimo gol. Pena que esse belíssimo gol, ele não nos serviu para segurar o Mirassol. Porque embora o Mirassol nos minutos seguintes sentiu um pouquinho esse gol, parecia que o Palmeiras ia esquentar,
o Palmeiras abaixou de novo. E hoje o problema do Palmeiras, galera, foi um problema assim, sabe? De desincronia. Um elenco desentrosado que eu não consegui entender por que uma rotação tão diferente um jogador do outro numa equipe que até então vem apresentando um futebol muito vistoso, muito agudo, muito provocativo ao seu adversário. E o Palmeiras não conseguiu ser assim hoje. O Palmeiras parou na marcação do Mirassol, que logo no final do primeiro tempo encontra o segundo gol. Aí foi pro quiabo, né? A gente termina o primeiro tempo com aquele balde de água fria. E no segundo tempo, o Abel começa a fazer as mudanças. A primeira coisa que ele faz é trocar o Murilo pelo Fux. Fazia todo sentido. Saída de bola melhor, o Fux eu vejo como um jogador hoje mais preparado. O Murilo, cara, a dormida do jogo inicial tem participação dele direta. Do primeiro gol do Mirassol. Participação dele direta. Às vezes ele dá umas dormidas assim, que simplesmente compromete o jogo do Palmeiras. Mas não foi só ele o problema não, tá? Não quero resumir a um jogador não. Hoje o problema foi sistêmico. Hoje foi um problema sistêmico. E aí o Abel faz essas mudanças, coloca o time pra jogar mais à frente. Só que mesmo assim o Palmeiras fica muito tempo com o domínio de bola de forma ineficaz. Rodando muito a bola pelas laterais, pelo meio campo. Não era isso que a gente precisava. A gente precisava de um time que descia como um rolo compressor no segundo tempo em cima do Mirassol. E nós não tivemos isso. E apesar das mudanças que o Abel fez para que os jogadores tivessem essa movimentação, a gente tem que olhar o outro lado também do adversário que tá lá. Adversário esse que cada mudança que o Abel fazia, o técnico do Mirassol pegava a prancheta, mexia ali nos jogadores, era uma pranchetinha com o campo e os jogadores, né? Mexia nos pininhos ali e dali a pouco já aparecia um novo jogador para entrar. Então, ao tempo que o Abel foi mexendo na equipe, o treinador do Mirassol foi também mexendo na sua equipe. Dinamicamente, para segurar o Palmeiras. E embora o Mirassol, em alguns momentos, desceu as suas linhas e meio que aceitou, né, o Palmeiras vir jogar em cima, teve vários escanteios, algumas oportunidades do Palmeiras, o Mirassol ele sempre tentava equilibrar as linhas quando ele conseguia. Quando ele tinha essa oportunidade. E ele conseguia fazer isso. Teve momentos que o Mirassol ficou mais próximo de eventualmente fazer um terceiro gol, que teve boas defesas do Carlos Miguel. Carlos Miguel fez boas defesas hoje. Do que o Palmeiras de fazer o gol de empate. E esse é o Campeonato Brasileiro, né? E esse é o Campeonato Brasileiro, mano. Palmeiras adora fazer gentilezas ao Flamengo. Palmeiras adora fazer isso. E aí eu venho aqui e falo isso, tem mau caráter ainda que pega o corte do vídeo e coloca na internet falando merda aqui ao nosso respeito, mas a realidade é essa. Era um jogo hoje que era para ser um jogo mais estudado e não era para entrar no ritmo que entrou no primeiro tempo. Se o Palmeiras tivesse jogado pelo menos da forma que jogou o segundo tempo, o primeiro tempo, vamos dizer que eu acho que teríamos conseguido pelo menos um empate, o que já era lucro. Já nos colocava um ponto à frente. Nesse momento agora, o campeonato volta ali, ó. Ah, mas tem o critério de desempate. Cara, critério de desempate, eu acho que não vai ser o critério de desempate que vai definir essa competição. Não creio que seja o critério. Posso estar errado, mas não acho que será. Flamengo vence o Santos por 3-2 lá no Maracanã. Teve até uma dormida no final do jogo. Levou 2 gols ali em 3 minutos. Mas mesmo assim, já tinha um placar amplo na frente. Arrascaeta fez um jogaço, embora errou pênalti, mas fez um jogaço. Fez um jogo muito bom, Arrascaeta, Carrascal. Os jogadores fizeram uma boa partida lá. O Santos mostra que é favoritíssimo ao rebaixamento. E Palmeiras faz assim, ó. Vem, Flamengo. Vamos voltar pro campeonato. Ah, Neto, você tá puto? Ah, galera, ó, bem-humorado eu não tô. Se eu falar pra vocês que eu tô bem-humorado, eu não tô. Coloca aí nas opiniões.